E o programa de hoje nós recebemos Tadani Carguim dos Santos, que é um guru espiritual. Há 15 anos ele mora na Índia e vai falar para a gente hoje sobre globalização, liderança e a linguagem do amor. Não perca! Interativa 22 anos. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Recreando, espaço interdisciplinar de aprendizagem. Muito bem, Tadani, que alegria ter novamente aqui na sede da Interativa para falar sobre um tema que tu é mestre, doutor, guru, né? Liderança, globalização e a linguagem do amor. Muito obrigada, estou muito feliz. E eu quero que tu fale para as pessoas que estão nos assistindo um pouquinho da tua trajetória, né? São 15 anos de Índia, 15 anos nessa imersão, nessa cultura tão diferenciada, e hoje tu és um guru para diversos países do mundo, onde ministra cursos, palestras e é conselheiro. Fala um pouquinho, então, dessa tua trajetória. Em primeiro lugar, Silvana, sempre uma alegria estar aqui contigo, né? Uma grande amiga de décadas, né? Histórias muito bonitas e, acima de tudo, uma admiração pela tua pessoa, a tua atitude que tu construiu, né? Teu impacto na sociedade. Isso é muito bonito, independente do lugar que a gente visite. Então é uma honra sempre estar aqui. E respondendo essa pergunta, a vida ela é Uma vez uma pessoa me falou uma frase que me marcou muito. Eu ainda era jovem, eu acho que entre adolescência e juventude. Essa pessoa me falou assim: toda rua leva a uma esquina. Toda esquina leva a distintos caminhos. Todos os caminhos são para você. E essa premissa de vida, ela teve uma influência muito grande na minha vida, na existência do Tadani, porque ela abriu uma perspectiva de visão do mundo que até então eu acho que ela estava limitada. Onde a gente acredita, ou naquele então comecei a acreditar que era possível transformar certos sonhos, certos ideais, certas fantasias, certas visões de mundo em algo materializado e que naquele então até parecia inatingível, naquele então até parecia impossível. E com esse impulso, diríamos, né, cognitivo, eu tive a oportunidade de sair do Brasil após formado, trabalhar em muitíssimos países ao redor do mundo, em diversas corporações. E chegou um momento na minha carreira onde as dúvidas existenciais foram mais fortes que os desejos profissionais. Não era uma crise existencial, era uma mudança de questionamentos e redirecionamento da energia, dos pensamentos, dos esforços que a gente faz. E naquele então eu decidi abdicar temporariamente das minhas responsabilidades corporativas para seguir numa busca de resposta aos questionamentos que, inevitavelmente, hoje acredito que todas as pessoas passarão por, se não nessa existência, na próxima. Então, e conheci muitas pessoas e, eventualmente, eu conheci um grande mestre na Índia, o Swami Dayananda Saraswati. E, ao ser exposto aos conhecimentos, foi a primeira vez na minha vida que uma pessoa falou de uma maneira simples, prática, pragmática e sistemática sobre o que é a existência, né? O que é o indivíduo, né? Qual é o papel do indivíduo no esquema das coisas? O que é todo esse universo? O que é a ideia de Deus, de divindade, de manifestação? E como esses três pilares interagem um com o outro e o papel que a gente tem nessa interação. E não apenas o papel que a gente tem com essa parte externa, mas também o papel que a gente tem de relacionar-se com a gente mesmo, né? Que às vezes é a causa da maioria dos problemas, dos conflitos,
das dúvidas, das dores, né? Então, ao ser exposto a esse tipo de conhecimento, eu decidi investir alguns anos da minha vida os ensinamentos do mestre do Swami Dayananda Saraswati, e acabei morando 3 anos num estilo de vida monástico, né? Dentro do mosteiro. Extremamente disciplinado, né? A vida na Índia eles chamam de ashram, né? Que é o similar ao que a gente chama de monastério, mosteiro. Então eu fui morar no monastério e ter essa vida monástica, e foi muito interessante porque a vida monástica ela é muito mais demandante e disciplinada que a vida laboral, diríamos, pelo simples fato de que num ashram, como eles chamam em sânscrito na Índia, né, tu acorda às 4:30 da manhã. E na tradição que eu sigo, é uma tradição de ensino, então tem muita aula, muito estudo, né? A gente estuda os Upanishads, que é o texto que revela esse corpo de conhecimento, estuda sânscrito, estuda mitologia, estuda rituais, né? Então, tu acorda às 4:30 da manhã, até às 9:30, 10 da noite, tem aulas, né? E eu vivi esse estilo de vida por um longo período de tempo, e que foi transformador, às vezes até assustador, porque nós somos confrontados com uma visão de realidade cujo objetivo é nos livrar de certas amarras, certos condicionamentos, né? Certas visões de mundo que até não naturais são. Então a gente tem que rever a nossa trajetória, nosso estilo de vida, nosso modelo de existência, e também colocar para fora, né, certas amarguras, certas dores, certos traumas. Então tem dias, né, que tu chora copiosamente e sem saber a razão pela qual tudo isso está acontecendo. Foram momentos muito intensos. Felizmente, no Oriente, ao contrário do Ocidente, existe o mestre, né? Existe o guru, que tem uma idoneidade, uma dignidade, uma integridade, onde as pessoas seguem, né? E existem várias sugestões, às vezes, que o guru dá para as pessoas, que no Ocidente as pessoas falam, não, vou procurar outro guru. Na Índia... Esse conselho não me serve, eu vou procurar outro guru. Não estou pronto, não acho que é legal. Na Índia, não, eles seguem, né? Porque existe essa crença, né, de que a sabedoria dele é maior e te auxiliará, né? Então isso aconteceu comigo várias vezes. Foi uma transformação, uma transmutação, talvez seja a palavra mais adequada, porque eu passei por essas mudanças, né, e um novo ser emergeu desses 3 anos, né? E desde então, naturalmente, eu sigo estudando, e nos últimos 4 anos eu comecei a ensinar também tudo o que aprendi, né? E nesse ínterim, a partir do 3º ano, eu voltei a trabalhar, e foi muito interessante voltar para o mercado de trabalho por 2 razões. Uma, tu perde valor comercial, então tu tem que começar de baixo de novo, né? Mas se tu sabe subir a escada, tu sobe a escada em qualquer lugar do mundo, né? Não, isso eu acho que é uma coisa interessante, a gente tem que falar, né? Quando saiu do Brasil, né? Tua formação foi aqui na UFSM, eu acho que isso, muita gente que vai nos assistir vai lembrar de ti, curso de administração do UFSM, mas primeiro país foi na Finlândia, né? Trabalhando com energias renováveis. A gente já fez uma matéria contigo sobre isso. E esse ponto, trabalhando na Finlândia, que é um país já mais desenvolvido, com um regramento, né? Bem, assim, um exemplo também na questão de sustentabilidade. E trabalhou no mundo corporativo arduamente. Eu acho que isso é um ponto importante no teu currículo. Liderança, trabalhando com os grandes líderes, depois na Europa, depois no México. Sair desse mundo corporativo, tendo um alto cargo como um grande executivo, ir para um monastério, ficar 3 anos estudando sânscrito e depois voltar no mercado de trabalho, foi um desafio. As pessoas têm essa percepção, Silvana. Eu não tenho essa percepção porque nós somos resultado dos nossos sonhos, dos nossos desejos, né? E
eu lembro que eu sempre fui um leitor voraz, desde criança, né? Quase compulsiva. Eu lembro, a minha vida é ler e música. São duas coisas que eu amo e ainda faço muito. E eu lembro que eu li muitas autobiografias na minha vida. De pintores, de escritores, durante a faculdade de administração de muitos, naturalmente, executivos, né? E uma coisa que a gente aprende ao ler a autobiografia de várias pessoas é que elas não tiveram uma vida linear, né? E que muitas delas passaram por distintos estilos de vida, estilos de responsabilidade e, naturalmente, né, pegamos grandes mestres da humanidade, eles eram filósofos, matemáticos, pintores, políticos, né? Todos esses papéis são possíveis, né? Então a gente não precisa limitar a nossa existência a algo que as pessoas esperam da gente. Naturalmente, quando eu tomei essa decisão, até a própria empresa que eu trabalhava naquele então, que era Électricité de France, que é a estatal energética francesa, que é uma corporação, as pessoas me perguntaram: tu tá maluco, Dani? Tu precisa conversar, tu quer, a gente consegue um psicólogo, um psiquiatra, né? Eu estava no auge da minha capacidade física, mental e intelectual, e que a empresa tinha expectativas. A família pergunta também, as pessoas se preocupam, aí como é que tu vai se sustentar, né? Eu nunca tive esse medo. Falei, eu sei trabalhar. Qualquer lugar do mundo, quem sabe trabalhar, não tem essa preocupação, né? E tu fala fluentemente inglês, falo idiomas, quais são as línguas que tu fala? Não, eu falo bem nosso brasileiro, português, né? Gauchês ainda melhor. Espanhol, naturalmente, inglês, esses idiomas eu falo fluentemente, eu estudo sânscrito, né? Porque é o idioma das escrituras sagradas, eu entendo um pouquinho de italiano, é que às vezes um pouquinho de francês, porque eu trabalhava por uma empresa francesa, certa vez na minha vida eu falava sueco, mas se tu não pratica, esquece, é super interessante, qualquer coisa na vida, né? A gente não pratica, acaba esquecendo, né? Então, esse medo, esse receio eu nunca tive. E depois dessa possibilidade que eu tive fora do Brasil, essa carreira, essa ascensão, a autoconfiança ela chega num nível onde tu tem certeza, o que eu escolher vai dar certo, né? Por quê? Porque tu tem a disciplina, né? Tu tem a constância de esforços, né? E tem a unidirecionalidade que é importante para alcançar qualquer objetivo na vida. Então foi uma decisão super simples. Eu lembro que eu acordei e falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. Pronto, né? Por quê? Porque a vida é curta, Silvana. O que são 70, 80 anos? É um piscar de olhos, né? E uma coisa que eu notei, talvez até por estudar um pouquinho, eu estudei filosofia aqui na Federal de Santa Maria. Quando eu estava no 3º ano de administração, eu fiz vestibular, passei e cursei, né? E foi fantástico também, me auxiliou muitas coisas, né? Na vida, assim, a amplitude de perspectiva, né? Que a gente não precisa ter essa limitação. E daí a filosofia também te ensina a observar as pessoas, observar a vida, observar o teu entorno. E no mundo executivo, uma observação que me foi muito clara é que as pessoas que passavam dos 40 anos e que tinham aquela vida que eu levava, que é uma vida dedicada completamente ao trabalho. Eu trabalhava 16, 17 horas por dia. Feliz, gostava muito, né? E me pagavam para isso, melhor ainda, né? Só que é uma vida bastante demandante, porque teve um ano que eu passei 11 meses, Silvana, em aeroportos, hotéis, escritórios e táxis. Emocionalmente, é um desgaste que as pessoas que não passam por isso não conseguem compreender. Sim, porque eram 11 meses, não era turismo, tu não estava fazendo trabalho. Turismo, era trabalho. E a tua vida social desaparece, né? Que é o que dá força para são os amigos, é a família, né? Aquele momento de comunhão, né? Dormir em Londres, esporte. Outro dia estava na França. E jet lag, né? Tu tá na Europa e de repente tu tá no Caribe, de repente tu tá num outro lugar. Então, e eu notei que as pessoas
chegava um momento, ou elas bebiam bastante, ou usavam outros subterfúgios. Isso foi muito importante também, porque eu pensei, eu não quero ter esse estilo de vida. Isso ajudou bastante na minha decisão. E aí, uma vez que tu entra num caminho, e tu começa a se aprofundar e ver as belezas, as revelações, os conhecimentos, conhecer pessoas de distintas visões de mundo, é extraordinário, na verdade, né? Eu lembro que nesses 6 anos sabáticos, né, era um ano que se transformaram em 6, eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, e o caminho de Santiago de Compostela ele foi muito marcante na minha vida, mas acima de tudo ele demonstrou que nós somos nômades. Quando termina o caminho de Santiago, uma das sensações que tu tens é: eu quero continuar caminhando. Impressionante, porque ele te liberta, assim, visceralmente. Existe uma demanda, assim, de que a vida é para peregrinar, né? A vida é para caminhar, a vida é para explorar, né? Fluir. Por que ficar parado? Me limitar, né? Por que ficar parado? Por que estagnar? E aí a gente nota que na sociedade contemporânea, esse ficar parado, esse estagnar, é a causa de tristeza, de frustrações, de depressão, de medos, de insegurança, que são sentimentos não naturais, né? Por isso que eles nos causam esse desconforto. Então, ao voltar para o monastério, me possibilitou essa reflexão, que hoje eu vejo sobre outros olhos, naturalmente, né? E aí, para concluir, o que eu queria falar, quando eu voltei para o mercado de trabalho, que eu tive a oportunidade também, talvez a bênção dos meus mestres, eu recebi uma oportunidade de trabalho para continuar na Índia, que foi uma empresa americana que me ligou um dia me oferecendo uma proposta de trabalho. Eu fiquei, nossa, que fantástico, né? Eu vou continuar na terra do meu mestre, acessível, e numa cultura com a qual eu me identifico, e aí ainda tem uma remuneração. E aí a parte mais importante, que hoje eu acho muito engraçada, quando eu voltei para o mundo corporativo, a gente trabalha na Índia, era das 9 ou 10 da manhã às 5, 6 da tarde. E eu fiquei pensando, nossa, eu tenho das 4 da manhã até as 8h30, para meditar, para fazer meus rituais, para estudar. E depois das 6 da tarde, até as 10 da noite, eu tenho livre. Eu achei o máximo, né? Como a gente não ocupa quase trabalhando por si só, né? Então, sobra um monte de espaço no nosso dia a dia, que se tu cria uma administração do teu tempo, né? Tu pode fazer muitas coisas e continuar fazendo e integrando mais atividades e responsabilidades na tua vida. Eu lembro que foi um momento muito... Nossa, tu só trabalha 8 horas por dia. Meu Deus, e eu vejo aqui, né, no Brasil, pelo menos, o quanto as pessoas perdem tempo, rede social, perdem tempo com o celular, de modo geral, e que não acrescenta nada, né, Tadani? E que tu acaba ocupando o teu tempo com coisas que não te engrandecem, que não te acrescentam muitas coisas. E essa administração do tempo, que é uma coisa importante que tu deve dar nas tuas aulas também, o quanto tu pode ser mais assertivo, né? Eu acho que é importante entender o porquê as pessoas escolhem, né, passar tempo distraídas, passar tempo em entretenimento. Todo ser humano sabe que aquilo ali não tem uma funcionalidade ou uma praticidade para os seus sonhos, para as suas carreiras, para as suas visões de mundo, né? Aí a pergunta que surge é: por que eu entro numa mídia social e de repente 2, 3, 4, 5 horas eu estou imerso naquele mundo virtual, né? Eu acredito que uma das respostas nasce, infelizmente, dessa auto-insatisfação. As pessoas não estão contentes com quem elas são, com aquele ser que elas olham no espelho todos os dias, né? Com aqueles pensamentos cuja escolha não estão de acordo com um processo que eu acredito ser natural, que é de evolução. Evolução emocional, evolução intelectual, evolução material, evolução espiritual, né? Todas essas partes são... Ascender é natural. Olha para esse jardim.
Se tu botares uma semente de mamão aqui, daqui a 1 ano vai ter o quê? Um pé de mamão, que vai gerar frutos. Então a natureza por si só, ela é abundante. E o ser humano, infelizmente, seja por errônea educação ou carência de educação emocional, psicológica, intelectual, né? Ele acaba adotando um estilo de vida que é não natural. Aí o que significa esse não natural? E isso é importante entender, eu repito isso com bastante frequência, né? Tudo aquilo que é natural não gera desconforto, não gera insatisfação, não gera tristeza, muito pelo contrário, né? Por exemplo, a pessoa que enxerga, ela não vai no oftalmo reclamar que a visão dela está ótima, né? Por quê? Porque é natural enxergar. A pessoa que está com problema de visão, ela vai no oftalmo. Por quê? Porque é não natural não enxergar. Então, uma causa de desconforto. Similarmente com as nossas emoções. Estar triste não é natural. Aceitável, não natural. Né? Estar depressivo, insatisfeito consigo mesmo, ter essas sensações desagradáveis como inveja, medo, raiva, não são naturais. Porque quando a pessoa está naquela situação, ela ou procura ajuda ou ela suprime. Né? A ajuda externa auxilia a diminuir a intensidade dessas sensações. A supressão ela está se autoviolentando, porque um dia isso explodirá. O seu contrário é natural. A pessoa que está satisfeita, ela está sempre com vigor, motivada. A pessoa que está alegre. Eu até hoje não vi nenhuma pessoa das que eu aconselho me ligar. Tá, Dani, faz 1 semana que eu estou feliz. Não aguento mais. Por favor, me livre de tanto contentamento e euforia. Não estou aguentando ser feliz. É muita felicidade, vai acontecer alguma coisa errada. Não quero, não gosto. Não consigo trabalhar, não consigo pensar, Mas tu não acredita consigo que tem interagir. pessoas que quando recebem, por exemplo, uma bolada, ou ganham uma promoção, ou ganham na loteria, ou encontram o grande amor e estão assim muito felizes e dizem: eu não vou nem falar, porque daqui a pouco vai acontecer alguma coisa ruim, porque é muita coisa boa para acontecer comigo. Por quê? Porque tem a crença limitante que ela não merece ser feliz. Muitas pessoas não aguentam ser felizes. Ou vão ganhar uma grande oportunidade, meu Deus, será que eu mereço essa oportunidade? Será que realmente vai dar certo? Será que eu mereço isso? Então, vem uma crença limitante muitas vezes, né, Dani, de que tu não é merecedor. Como é que tu vê isso quando tu trabalha com os teus líderes, nos teus cursos de liderança e no meio corporativo? Essa é uma pergunta muito interessante, que eu sempre respondo da mesma maneira. Não importa aonde a pessoa está, o que ela faz, a sua responsabilidade, o seu papel. Eu aconselho executivos e sou conselheiro de algumas empresas. Né? E toda pessoa, assim como o empresário, o industrialista, o empreendedor, né? Principalmente aquele que é proprietário da empresa. E isso é muito interessante, Silvana. No transcurso dos anos, eu observei, isso empiricamente observando, que a empresa cresce até o limite da autoestima do proprietário da empresa. A empresa chega num nível onde a autoconfiança e a autoestima do empresário, ela estabelece uma estagnação de crescimento para a empresa. E é muito interessante porque externamente essa pessoa é admirada pela comunidade de industriais, a comunidade empresarial, a comunidade política, né, do entorno onde ela opera. E essas pessoas, quando tu começa a conversar com ela, você dá conta de que ali ela estagnou. Então, para que a empresa... E aquela limitação, que pode ser $1 milhão, $5 milhões, $100 milhões, a própria pessoa nota: eu tenho potencial para produzir mais, eu tenho potencial para crescer mais, mas a minha empresa não está crescendo.
Daí ela começa a revisar estratégias, ela começa a revisar produtos, ela começa a revisar operações, ela começa a ver que, de repente, esses executivos ou esses gerentes não são tão qualificados, mas, na verdade, o problema é ele ou ela mesmo. Isso é muito interessante. E da mesma forma, quando esse empresário, esse empreendedor, daqui a pouco tem uma autoestima muito elevada, né? Ou até daqui a pouco um ego muito elevado. Ele não pode levar a ruína à sua empresa porque ele tem um ego muito elevado? Olha que perguntinha. 2 pontos importantes, né? Acredito que num país como o Brasil, onde coletivamente a autoestima é baixa, ter orgulho de si mesmo ou um ego elevado é a melhor medicina que existe para melhorar a produtividade nacional, né? Porque daí pelo menos a pessoa se sente capaz, né? A autoestima, né? O orgulho pessoal, ele te dá essa força, essa confiança, esse vigor, essa determinação, né? Então, socialmente e coletivamente, eu acredito que o orgulho é muito importante. A gente tem muito que trabalhar nacionalmente, né, para melhorar a autoestima de geral. todos os cidadãos do país, né? Agora, esses extremos que às vezes levam a uma derrocada pessoal, aí ele se torna complexo porque são muitas variáveis, né? Pode ser decisões, né? Que as pessoas tomam decisões errôneas. Às vezes tu acha que a tendência está indo para o lado A, tu investe toda a energia, tu investe todo o teu tempo, todo o teu dinheiro para o A e de repente o mercado vem para o B, né? Às vezes são circunstâncias de novas tecnologias, né? E às vezes também a ausência de pessoas qualificadas para te orientar, né? Porque todo líder, ele não é estúpido. Ele chega num nível alto porque ele se cerca de pessoas que são extremamente qualificadas e objetivas. Então, é contextual, né? A gente colocar numa figura, né, a derrocada ou a falência de uma organização, acredito que não podemos chegar a esse extremo, né? Mas eu prefiro uma pessoa que tem um ego exaltado, sempre quando esse ego não é um ego imaginário, mas sim resultado, né, de colocar em prática, de crescer, de expandir, de inovar, do que uma pessoa que tem uma baixa autoestima, né? Porque aquela pessoa ela vai fazer acontecer, né? Ela vai trabalhar, ela vai focar, ela vai se dedicar e, ao mesmo tempo, coletivamente, ela está inspirando, né? Ela está criando uma cultura, né, de sentir-se orgulhoso. Eu trabalho numa empresa que chama-se IBM. Eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte de uma organização do nível da IBM. Porque quando as pessoas observam de fora, existem certos aspectos dessa organização, né? Todo mundo que trabalha na IBM, que entra na IBM é inteligente, é o mínimo que se espera, porque é uma empresa que trabalha com inovação, uma empresa que trabalha com tecnologia, uma empresa que cria o futuro. Ela não é uma copiadora, ela é uma inventora do futuro, né? E, frequentemente, quando eu converso com estudantes ou pessoas que entram na empresa, sou convidado para compartilhar a minha experiência, né? Aí eu digo para eles, parabéns, vocês são super qualificados, vocês são os melhores da sua área, são super inteligentes, né? Mas aqui todo mundo é inteligente, então tu cai no básico, tu vira. E o que significa que tu tem que continuamente, né, estudar, se aprimorar, se transformar, né, seguir as tendências, né? Porque senão tu acaba no ocaso, né, ou numa perda de qualificações tecnológicas, de tendências. Então, isso é muito importante entender. E essas pessoas, tu precisa ter essa autoconfiança, onde tu está numa realidade de mercado que hoje é X e daqui 2, 3 anos será Y. Tu tem que completamente se reestruturar, né? Então, é muito mais benéfico para a sociedade ter esse tipo de pessoas, né,
que têm um orgulho muito alto, ou que têm um ego exaltado, mas que materializam muitas coisas, do que aquelas que não têm. Isso para mim é muito claro. E nas tuas palestras tu fala muito sobre a questão do amor, né? E em diversas cidades do Brasil e do mundo, as pessoas vão falar sobre empreendedorismo, liderança, alta performance, mas tu acaba abordando um que é a mais, que é o quê? A linguagem do amor. Fala um pouquinho sobre isso. O amor, né? O amor é a essência, né? A história da humanidade é feita de amores, desamores, né? A presença ou a ausência, né? Descrito por filósofos, dramaturgos, cineastas, poetas, artistas, né? As pessoas... o amor conectado às emoções, ele é a biografia da nossa existência. Se a gente analisar a biografia de qualquer pessoa, frequentemente tu conecta essa biografia às emoções, né? Existem as emoções construtivas e as emoções destrutivas, né? As emoções que são favoráveis e as emoções que são desfavoráveis. E nós aprendemos, Silvana, infelizmente, a cuidar da nossa saúde física. E hoje, na sociedade contemporânea, existe uma ênfase exagerada, na minha opinião, naturalmente, exagerada e desvirtuada do cuidado físico, da aparência, né? Dizem que agora os 60 são os novos 30, os 70 são os novos 40, né? Já impõem certas demandas que até não são naturais, né? A natureza do corpo é decair, né? Ruga, começa a ver, dali um tempo sair da cama é um projeto, né? Acorda, né? Bota o aparelho do ouvido, bota os óculos, bota a dentadura, pega, né? É uma administração, né? Então isso é natural, mas essa ênfase, ela critica essa naturalidade e cria, né, certos percepções da realidade que são detrimentais, né, para a nossa saúde emocional. E ao mesmo tempo que a gente foca nessa parte física, a gente foca e nesse parte muito importante do nosso desenvolvimento intelectual, nós completamente ignoramos o desenvolvimento das emoções humanas, né? Eu não lembro na escola, e talvez hoje em dia em escolas alternativas, né, trabalhar a autoestima da criança, trabalhar a autoconfiança da criança, né, trabalhar o autorrespeito, né, que é muito importante para o teu senso de integridade pessoal, né, e não ser abusado e não abusar, né? E daí a gente deixa para o lado esse tipo de educação. Fisicamente, é só tu evitar acidentes fatais, né, comer, dormir, evitar acidentes fatais, vai chegar numa idade adulta. Intelectualmente requer esforço, porque tem que ir para a escola, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Emocionalmente, demanda tanto esforço quanto intelectualmente. Todos os dias a gente acorda, né, toma um banho, a pessoa se limpa, chega no final da tarde, ela se limpa fisicamente. Emocionalmente, nós somos expostos a vários tipos de situações que são, diríamos, impurezas emocionais, né? De inveja, de dor, de raiva, de medo, de incerteza, de desrespeito. Por que não fazer essa limpeza emocional diariamente? A gente não faz, e daí aquela sujeira vai sobrecarregando as nossas emoções, né? E como é feita essa limpeza? Da mesma maneira que a gente limpa o corpo, né? De uma simploriamente falando, né? Bota para fora, bota para fora, bota para fora. Porque senão ela acumula. E quando ela acumula, né, a gente vai suprimindo, suprimindo, suprimindo. Eventualmente o que acontece, como um vulcão, ela explode. E ao explodir, né, infelizmente, quem sofre são as pessoas que estão por perto, né? Porque o que a gente percebe muitas vezes que alguns traumas eles são repetidos, né? Tu acaba mantendo os mesmos ciclos viciosos. Padrões. Então acaba criando um padrão repetitivo. Tu sai da IBM, vai para outra empresa, tu acaba repetindo o mesmo processo.
em relacionamentos, em amizades, no trabalho. Então é importante criar mecanismos, né? Primeiro lugar, para limpar, né, toda essa sujeira que está lá embaixo. Em segundo lugar, uma parte importante é a gente criar um hábito de vida onde frequentemente estamos olhando para essas emoções, né, que a gente falava, principalmente as que a gente falava de autoestima, melhorar a autoestima, aceitar-se, respeitar-se, né, fortalecer a autoconfiança. Oxalá, gradualmente, adquirir um pouco de amor próprio, né? Porque a ausência dessas sensações e emoções e percepções, e eu não estou falando do mundo, estou falando só da pessoa com ela mesma, a ausência dela é que causa os problemas psicoemocionais que torturam a sociedade contemporânea. Né, que é a sensação de insegurança, é a sensação de medo, é a sensação de caos, é a sensação de incerteza, e que leva a outras sensações que ainda são mais desumanas, né, como inveja, como raiva, como briga, como vingança. Isso não ajuda em nada o desenvolvimento pessoal. Porque quando essas emoções tomam conta, o que acontece com a nossa capacidade objetiva, com a nossa capacidade intelectual, com a nossa capacidade criativa? Desaparece. Então, a pessoa fica vagando naquela tormenta emocional no qual ela não consegue sair, e a sua capacidade produtiva, a sua capacidade proativa é sequestrada. Né? E daí a pessoa estagna. Por isso que até o executivo ou o empresário chega um dia que ele para e a sua empresa para. Né? Então, frequentemente, naturalmente, nesses momentos, uma decisão muito importante é ter a sapiência de buscar ajuda. Se eu estou com dor de dente, eu não fico em casa me lamando, eu estou com dor de dente, estou com dor de dente, será que essa dor de dente vai passar? Eu acho que essa dor de dente foi porque minha mãe me falou isso quando eu tinha 5 anos de idade, ou porque alguém me respeitou. Né? A gente fazia isso com as emoções, né? Mas não. Se a pessoa nota, isso aqui está causando um impacto desagradável na minha vida, não construtivo. Busca ajuda. Tem um monte de pessoas super qualificadas, né, que são educadas, né, para auxiliar nesses processos, né, de lidar com essas incertezas, de lidar com esses medos, de lidar com essas dúvidas. Né. Eu já faço isso há uns 15 anos e é muito interessante, porque às vezes, Silvana, é só é tipo quando tu tá assim, lembra quando a gente sintonizava o rádio, né? Ou a TV, né? Tu tá pertinho ali, só precisa de um toquezinho, fica nítido o som, né? E a natureza humana às vezes é essa. Só que a gente não sabe que tem que sintonizar, a gente acha que aquele barulho ali é natural, né? Que essa é a constância da minha vida e assim eu devo viver. Isso é um viver não inteligente, né? O viver inteligente é quando eu preciso de ajuda, eu busco ajuda com as pessoas que são qualificadas. Né? Por quê? Daí vem a parte emocional. Porque existe um autorrespeito, existe um amor próprio, existe um cuidado que a gente tem com todo esse brinde, esse presente que a vida nos deu, né? Que é um corpo, uma mente, intelecto, memória, né? Que são essenciais para o nosso processo de ascensão e o processo de evolução, que eu acredito serem naturais, né? Muito bom. Tô adorando esse papo. Nós já estamos assim no finalzinho. Dani, eu não tenho como te agradecer. Nós temos que fazer mais programas. Eu vou colocar depois o link dos teus poemas, né? Porque tu faz vários poemas e eu acho que isso é um ensinamento que tu passa para a humanidade, que é fundamental. Obrigado. Parabéns pela tua trajetória. Que orgulho da tua trajetória, né? E toda vez que tu vier ao Brasil, por favor, venha nos visitar. E quero te agradecer muito por todos esses ensinamentos. Muita luz na tua vida. Muito obrigado, Silvana. Novamente, sempre uma alegria estar aqui contigo e compartilhar algumas ideias, visões de mundo com as pessoas que assistem à revista interativa, né? E
desejo a vocês, né, a ti, a tua equipe, a tua família, a nossa sociedade, sempre muito amor, né, prosperidade, conhecimentos, paz e saúde. Muito obrigada. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Recreando, espaço interdisciplinar de aprendizagem.